Olá pessoal, eu me chamo Pedro Alexandre e nesta videoaula vamos continuar falando sobre o controle adaptativo, mostrando um exemplo prático para melhor entendimento. Relembrando um pouco sobre a teoria, o controle adaptativo se faz necessário quando há mudança nas condições de um determinado processo. No exemplo que iremos mostrar agora, utilizaremos o mecanismo de escalonamento de ganhos, no qual parâmetros de controle são calculados fora da linha de operação, ou seja, são estabelecidos antes do início da operação do sistema. Sendo assim, tendo um sistema formado por um tanque cônico, como ilustrado, podemos definir algumas variáveis do processo. Q1 é a vazão de entrada do fluido do processo e a nossa variável manipulada. Q2 é a vazão de saída que depende apenas da gravidade, H a altura máxima do tanque, e a nossa variável controlada, H de T, que é a altura do fluido do tanque no instante T, que também pode ser chamada de nível. Temos D como o diâmetro do topo do tanque, R, que é o maior raio do tanque, e R de T, que é o raio variável, de acordo com a altura do fluido no tanque no instante T. O volume do fluido é o V, e S de H é a área da seção transversal correspondente à altura do tanque no instante T. Para nosso estudo, é importante considerar duas hipóteses principais. A primeira, que o líquido é incompressível. A segunda, que a densidade ρ do fluido na entrada e na saída do tanque é constante. Realizando o balanço de massa, podemos encontrar o modelo matemático que rege o sistema, de acordo com a equação descrita em tela, onde K é o coeficiente de vazão da válvula de saída. Como utilizaremos o ambiente MATLAB Simulink para a simulação do sistema com o bloco de função sFunction, é necessário linearizar o modelo e utilizar a transformada de Laplace, pois trabalharemos com a sua função de transferência que relaciona a altura com a vazão de entrada. Definimos três faixas de operação para o sistema, calculando a função de transferência para cada faixa. Assim, utilizamos os níveis de 20%, 50% e 75% da altura máxima do tanque, visto que o raio varia de acordo com o nível. Para encontrar essas funções de transferência respectivas, utilizamos H, que é a altura máxima do tanque, de 12 metros, e o raio do topo do tanque, 2 metros. Desenvolvendo o sistema no Simulink, como mostrado na tela, podemos começar a simulação. Adotamos o modo cascata como estratégia de controle, sendo o controlador mestre LC101 de nível ou altura e o controlador escravo sendo FC100. Assim, a saída do controlador de nível fornece o sinal para o set point do controlador de vazão de entrada, que por sua vez emite um sinal para a válvula de controle. Para o cálculo dos parâmetros do controlador de cada faixa, foi utilizado o método IMC, que é o método do controle interno, e foi estabelecido um controle do tipo proporcional integral. No bloco do controle adaptativo, temos como entrada o sinal do transmissor de nível LT101 em mA. Este sinal é comparado com a faixa atual de operação do sistema, e assim selecionamos por meio dessas chaves quais os valores de Kc, que é o ganho proporcional, e τI, que é a constante de tempo integral, que serão enviados para o controlador de nível. Sendo assim, realizamos a simulação para um problema servo, que é a mudança no set point, a partir de 2,4 de nível, valor inserido na faixa 1 de operação, e obtivemos os seguintes resultados. Para um degrau de 150%, trazendo o processo para a faixa 2, o controle adaptativo se mostrou eficaz, levando a variável controlada para um valor desejado em um intervalo de tempo satisfatório, cerca de 200 minutos. O controle, sem a estratégia adaptativa, apesar de manter o sistema controlado mais rapidamente, ele se mostrou mais agressivo, gerando uma maior oscilação. Podemos perceber que ambos apresentaram um overshoot semelhante. Realizando agora um degrau de 300% no set point, levando o processo para a faixa 3 de operação, com o controle adaptativo operando, o sistema demorou um pouco mais para buscar esse set point. Em compensação, o controle realizado ele foi de modo suave. Ao retirar a estratégia adaptativa, o overshoot percebido foi maior e assim como a oscilação do processo.
Visto o controle adaptativo implementado, podemos concluir que o método do escalonamento de ganhos permite mudanças rápidas na lei de controle, à medida que o processo entra em uma determinada faixa de operação, diminuindo então a oscilação do sistema. Então é isso, a gente termina mais uma videoaula hoje e até a próxima.